podia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Boa noite, meu amigo, boa noite a você. Estamos chegando para mais um programa Homens do Caminho da Comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. É um prazer estar mais uma vez, mais uma segunda-feira com você aqui neste canal do YouTube. Quero agradecer a você pela sua sempre assistência, a sua presença conosco. Isso me alegra muito e eu peço desde já, que você esteja ligado sempre conosco e estejamos juntos nessa caminhada aí nesse ano. Estamos falando um pouco sobre um livro chamado Firme e os Seus Valores, e eu quero falar hoje sobre mais duas prioridades na vida de um homem cristão, de um homem que se propõe a caminhar com Deus na sua vida. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que deixe aí o seu curtir, que você possa se inscrever no canal, peça as notificações, deixe um comentáriozinho aí, nem que seja um alô. Isso faz com que a plataforma entregue esse vídeo para mais pessoas e que também você possa compartilhar este vídeo, tá bom? Só isso. Vamos trabalhar um pouco no tema que nós temos. Então nós estávamos falando sobre prioridades nesse livro chamado Firme e Seus Valores, de Charles Swindoll. E hoje eu quero falar com você sobre duas coisas importantes que são, né, na verdade, o ser cheio da graça de Deus nas nossas vidas. Essa é a terceira prioridade que nós devemos trabalhar em nossos corações. E eu quero ler com você um texto de 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7 até o 12. E ele diz o seguinte: antes fomos brandos entre vós como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados e de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Bem, meus irmãos, meus amigos, estas duas prioridades que nós vamos falar hoje, ela tem muito a ver, lógico, há muitas outras prioridades para as nossas vidas, mas segundo aqui a nossa leitura, o nosso livro que nós temos acompanhado, isso está nos falando sobre o que nós devemos ser de uns para com os outros, para que tenhamos uma vida abundante, espiritualmente falando, e depois também isso vai reverberar na nossa vida material, na nossa vida física, no nosso dia a dia, com os nossos queridos, com os nossos familiares, amigos e tudo mais. Então aqui Paulo
ele fala de nós termos um espírito tolerante e cheio de amor. E Paulo era esse homem terno e acessível, né? Um cara que possuía no seu coração compaixão. Será que você e eu temos sido esses homens que, embora tenhamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, tenhamos as nossas lutas do dia a dia, né? E olha que nós estamos falando de um mundo hoje totalmente diferente daquilo que vivia Paulo. Mas aquilo que a Bíblia nos fala para nós nesses dias de hoje é tão atual como nos dias, né, de que foram escritas as Escrituras. E Paulo era um homem cheio de compaixão em meio a um mundo de perseguição. Não é diferente do que estamos vivendo hoje, mas em cada época com a sua característica. Paulo era esse homem acessível, terno, cheio de amor, cheio de compaixão. Isso era uma regra na sua vida. E nós temos feito isso em nossas vidas, nós temos praticado isso, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo tinha essa regra em sua vida porque assim ele o recebera de Deus. Também dessa mesma forma, Paulo praticava e fazia isso com os outros. Tratava-os com ternura, com amor, com graça, né? Sendo acessível às pessoas e com muita compaixão às vidas. E isso é algo que muitos grupos hoje têm esquecido. Grupos que eu falo aqui, grupos que se dizem evangélicos, cristãos, muitos têm esquecido esta regra, essa coisa maravilhosa que Deus colocou em nossos corações, que é o seu amor. Mas muitas pessoas agem mais ou atuam mais como julgadores, né, como juízes dos outros, e sendo muito pouco ou nada compassivos. Pedro nos adverte, o apóstolo Pedro nos adverte na sua carta, dizendo o seguinte: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Sendo assim, meus queridos, as pessoas se tornam mais importantes do que os regulamentos, exigências absurdas que se impõem muitas vezes nas religiões, nas denominações. Porque a graça de Deus que atua em nós e que é colocado diante das pessoas, esta graça de Deus é que vai fazer a transformação na vida das pessoas. Então, não devemos agir como julgadores e juízes, mas sim como ministros da graça de Deus. Ministros da compaixão de Cristo, ministros da ternura que Cristo nos ofereceu e que nós devemos também oferecer a outros. Então, meus amigos, aquilo que Deus nos pede hoje como prioridade em nossas vidas é que nós possamos agir com esta graça em todos os lugares onde nós estamos e para onde nós possamos ir. Quando Jesus fala de ir e pregar o evangelho a toda a criatura, quando ele dá essa ordem para nós, em Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, ele não somente está falando para nós irmos e pregar a sua mensagem, mas também levarmos conosco, dentro de nós, a sua graça. E oferecermos aquilo que recebemos e que temos em nós para, enfim, oferecermos aos outros. Também de graça, como recebemos a graça e de graça, também assim nós devemos fazer a outros. Oferecer de graça esta graça. Interessante isso, né? Eu quero que você pense a respeito disso. Como homem do caminho, ou homem que caminha com Cristo, essa prioridade em nossas vidas deve ser levada em conta. E quantas vezes nós não agimos com essa graça diante dos nossos familiares, diante da nossa esposa, diante dos nossos filhos? Quantas vezes nós deixamos de colher bons frutos
porque não o fazemos com esta graça, quando as nossas atitudes não têm esta graça de Deus. Pare para pensar sobre isso. Outra prioridade para as nossas vidas é termos realidade. Essa palavra aqui eu a coloco como aquilo que nós podemos viver enquanto pregamos. Ou seja, é aquilo que vivemos em meio à nossa pregação. Sermos reais, não tendo como foco da nossa vida algo que nós pregamos, mas não vivemos. Ou seja, usamos máscaras para dizermos aquilo que queremos dizer, mas que não fazemos de verdade na nossa vida. É pregarmos ou vivermos aquilo que pregamos. A mensagem das Escrituras, embora antiga, ela é muito, muito atual. Porque esta mensagem das Escrituras, ela opera em nossas vidas de maneira eficaz. Dá uma olhada para você ter uma ideia naquilo que Jesus fazia com as pessoas. Jesus sendo Deus, Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus sendo a segunda pessoa da Trindade, mesmo tendo a autoridade e conhecimento e sendo quem ele era, ele nunca se colocou em posição superior a ninguém. Jesus acolhia essas pessoas como elas eram e não como elas deveriam ser. Como as pessoas hoje gostariam que as pessoas fizessem, né? Como um bom religioso você deve atuar assim, assim, assim. Mas as pessoas não fazem por quê? Porque ainda não conhecem esta graça, não conhecem ainda a Cristo como o seu único e suficiente Salvador e Senhor, e às vezes não agem como deveriam agir. Mas elas precisam receber tal graça e receber de pessoas que têm uma vida real, uma vida que espelha aquilo que prega. A mensagem das Escrituras é clara e Jesus dava a mesma atenção a todos, de forma íntegra e igualitária. Jesus não tratava ninguém de maneira diferente. Ele sempre tratava as pessoas com atenção, com a mesma atenção e com a mesma atitude de graça para com todos. E cada um deles recebia da mesma forma esta graça de Jesus e saía de maneira satisfeita diante de Cristo. Em seu conhecimento e autoridade, ele nunca desmontou ninguém, nunca os criticou. Mas ele manteve o seu nível, o mesmo nível das pessoas. Ele descia ao mesmo nível das pessoas para ganhá-los para aquilo que ele, Jesus Cristo, era. O Deus que se fez um homem comum para resgatar um homem perdido. Meu querido amigo, a mensagem de hoje, muito simples, muito pequena, porém muito eficaz, eu creio. Nós devemos, então, abraçar esta mensagem para o nosso coração, de sermos reais e de sermos homens cheios da graça de Cristo. Eu quero que você pare para pensar essa semana sobre as prioridades que nós colocamos aqui na segunda-feira passada e nesta segunda-feira hoje. Que Deus possa falar muito ao seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos como Ele, a sermos reais e sermos homens cheios da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Nós vamos ouvir então um louvor, uma música, e nós já voltamos para nós encerrarmos este programa em nome de Jesus Cristo. Fique com este louvor e nós já voltamos.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
Pois bem, meu amigo, nós estamos de volta e queremos então encerrar este nosso programa de hoje, pedindo que o Senhor nos ajude, nos capacite a vivermos uma semana debaixo da sua graça, a vivermos uma semana de uma forma real com Ele e para Ele. Que nós tenhamos no nosso coração e na nossa mente uma firme convicção de que estamos andando com Cristo e que nós estamos fazendo puramente a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe muito o seu coração e vamos então orar. Pai querido, quero te agradecer por este tempo, este momento e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos leve, Senhor, durante esta semana com a tua graça, com o teu poder e nos ajude, ó Deus, a caminharmos nessa vida olhando para as circunstâncias deste tempo e olhando para as pessoas com a mesma graça que o Senhor aplicou sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos capacite, e nos dirija, em nome de Jesus. Amém. Queridão, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa, nesta semana, operar grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço. Segunda-feira que vem estaremos mais uma vez juntos neste programa, Homens do Caminho. Deus abençoe você.